Boa tarde a todos, o meu nome é Emma Conde e sou interna de Psiquiatria do Centro Hospitalar de Baixo Fogo, em Aveiro. Foi-me proposto que abordasse de forma clara e sucinta o tema da deficiência intelectual no âmbito do mestrado de Comunicação Acessível, mais precisamente na unidade curricular que visa as pessoas de deficiência e incapacidade. Ora, com isto em mente, penso que será importante, primeiro que tudo, esclarecer alguns conceitos que são familiares aos médicos e outros técnicos de saúde mental, mas que não são de todo aos outros profissionais de saúde de outras áreas e muito provavelmente também não são acessíveis a vocês, mas que são essenciais no estabelecimento de uma boa comunicação. Assim, numa primeira fase, iremos perceber o que é saúde mental, o que é doença mental e o que é deficiência intelectual. Posteriormente, vamos perceber o que se entende por comunicação e depois como comunicam os doentes, tendo em conta algumas das suas limitações e especificidades e como devem comunicar os médicos para tentar ultrapassar essas barreiras na comunicação. Algumas estratégias que nós usamos ou que deveremos usar. Assim, entende-se saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza as suas capacidades, podendo fazer face ao stress normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade em que se insere. A saúde mental é, portanto, uma parte integrante da saúde no seu todo. É mais do que a ausência de doença mental e está intimamente ligada com a saúde física e o comportamento. Relativamente ao termo ou à doença mental, trata-se de um termo geral usado de modo a abranger várias perturbações que afetam o funcionamento e o comportamento emocional, social e intelectual. Ora, caracteriza-se por reações emocionais inapropriadas dentro de vários padrões e graus de gravidade, por distorções e não por deficiência da compreensão e da comunicação e por um comportamento social erradamente dirigido e não por necessidade de adaptação. Os sistemas de classificação formal utilizados atualmente são o DSM-5, precisamente o Diagnostical Statistical of Mental Diseases, e o CID-10, Classificação Internacional de Doenças. Ora, quais são as principais diferenças entre deficiência intelectual e doença mental? Ora, enquanto na deficiência intelectual há uma limitação no desenvolvimento das funções necessárias para compreender e interagir com o meio, na doença mental estas funções existem, mas ficam comprometidas por fenómenos psíquicos aumentados ou anormais. É importante que fiquem com a noção exata de que a deficiência intelectual é uma meta-síndrome. O que é uma meta-síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas que não definem uma doença. Consiste antes num fator de risco para a doença mental, já que a estrutura deficitária constitui uma base sobre a qual se podem desenvolver transtornos psicopatológicos. Relativamente à nomenclatura e aos termos que foram sendo utilizados para definir deficiência intelectual ao longo dos anos, estes têm sido mais que muitos e têm vindo a evoluir ao longo dos anos. Já foram chamados de débeis, de cretinos, de imbecis, depois aquelas específicas, os mongoloides, os trissómicos, entre muitos outros. Atualmente também têm sido usadas várias nomenclaturas sinónimas, como deficiência mental, atraso mental, oligofrenia e, mais recentemente, deficiência intelectual e perturbação do desenvolvimento intelectual. Apesar das alterações da nomenclatura parecerem responder mais à estigmatização do atraso mental, com conotações sociais pejorativas do que propriamente a critérios científicos, esta evolução parece ser na direção de focos mais positivos e que minimizem esta mesma estigmatização, que permitam uma normalização, uma integração, uma maior autodeterminação e uma maior qualidade de vida dos doentes, para não estarem tão colados aos rótulos e à discriminação que esses mesmos rótulos implicam. Relativamente ao conceito atual de deficiência intelectual, concebe-se que o funcionamento do indivíduo resulta da interação entre as suas capacidades, nomeadamente inteligência e comportamento adaptativo,
com o meio em que ele está envolvido, os seus envolvimentos, seja este familiar, escolar e laboral, e a comunidade. E assim sendo, só se poderá falar em deficiência intelectual quando as limitações do sujeito impedirem o funcionamento adequado em duas ou mais áreas destas competências adaptativas. Ora, a abordagem multidimensional permite que se promova uma conceptualização alargada de deficiência intelectual, evitando que o diagnóstico se realize exclusivamente com base no QI, como veremos mais à frente, e permite também relacionar as necessidades individuais com os tipos apropriados de apoio. Já vou explicitar mais à frente o que é que isto significa. Relativamente à classificação de deficiência intelectual no DSM-4, que era o sistema de classificação usado até muito recentemente, só em maio é que surgiu a DSM-5 e ainda não há a versão portuguesa, ainda não está cunhada em Portugal. A classificação de deficiência intelectual passa então por um funcionamento intelectual global inferior à média, este será então o critério A, que estará acompanhado por limitações, como já disse atrás, no funcionamento adaptativo, em pelo menos duas das seguintes áreas: comunicação, autocuidado, vida doméstica, competências sociais interpessoais, uso de recursos comunitários, autocontrolo, competências académicas, trabalho, tempo livre, saúde e segurança. E, em terceiro lugar, o início deve ocorrer antes dos 18 anos. Ora, esta será a distribuição do QI ideal numa população. Será então em curva de Gauss. O valor médio de QI será de 100 e entende-se por valor abaixo da média, abaixo dos 70. Ora, este círculo indica que, apesar da distribuição ser em curva de Gauss, o que se passa na realidade é que existe aqui uma bossa, uma extra hump, porque na realidade existe aqui um valor ligeiramente acima do que seria de esperar devido a erros genéticos, numa percentagem não desprezível. E volto a referir que são as incapacidades no funcionamento adaptativo e não o QI baixo que determinam as manifestações normalmente presentes nos indivíduos com deficiência mental. Ou seja, um indivíduo que até tenha um QI de 75, mas que não consiga adaptar-se às exigências do meio, terá o diagnóstico de deficiência intelectual, por oposição a um indivíduo com um QI de 65, mas que até consiga adaptar-se a esse meio, ao meio em que está envolvido. Relativamente ainda ao diagnóstico de deficiência intelectual e ainda segundo o DSM-4, esta pode ser subdividida em níveis de severidade baseados precisamente no QI e nas características associadas. Assim, falamos de deficiência intelectual ligeira para níveis de QI entre 50 a 65 e aproximadamente 70. Falamos de deficiência intelectual moderada para níveis de QI de 35 a 40 e 50 a 55, deficiência intelectual grave para valores de QI entre 20, 25 e 35, 40 e, finalmente, deficiência intelectual profunda para valores inferiores a 20, 25. Relativamente a algumas características particulares de cada nível de severidade da deficiência mental, porque parece-me importante, porque nós não podemos pôr todos, e passem a expressão, no mesmo saco relativamente às características dos doentes e relativamente ao modo como eles comunicam e como eles interagem e como eles precisam de apoio e precisam de nós enquanto médicos e de vocês enquanto cuidadores ou eventuais cuidadores. Assim, relativamente aos indivíduos com deficiência mental ligeira, estes constituem o maior segmento de indivíduos com esta meta-síndrome, cerca de 85%. Consideradas no seu conjunto, as pessoas com este nível de deficiência mental desenvolvem competências sociais e de comunicação durante os anos pré-escolares, 0 a 5 anos. Têm deficiências mínimas na área sensório-motoras e, com frequência, não se distinguem facilmente crianças sem deficiência mental da mesma idade, até idades posteriores. No final da adolescência, podem adquirir conhecimentos académicos equivalentes ao 9º ano de escolaridade. Durante a vida adulta, adquirem competências sociais e vocacionais adequadas à autonomia mínima, mas podem necessitar de apoio, orientação e assistência.
Com os apoios apropriados, os indivíduos com deficiência mental ligeira podem viver normalmente na comunidade, seja de modo independente, seja em contextos estruturados e supervisionados. São os chamados, relativamente à categoria pedagógica, de educáveis, porque são capazes de aprender matérias académicas, nomeadamente leitura, escrita e matemática. Relativamente à deficiência mental moderada, correspondem a cerca de 10% desta população, sendo que a maioria pode adquirir competências de comunicação durante os anos pré-escolares. Normalmente têm pouca probabilidade de ultrapassar o segundo ano de escolaridade e, durante a adolescência, a sua dificuldade em reconhecer as convenções sociais pode dificultar o relacionamento com os pares. Durante a vida adulta, a maioria pode, sob supervisão, realizar trabalhos não especializados ou semi-especializados. Este grupo equivale aproximadamente à categoria pedagógica dos treináveis, ainda, nomeadamente, são capazes de realizar e de aprender tarefas necessárias à vida diária. Comer sozinho, vestir-se, cuidar da higiene pessoal, apesar deste termo estar antiquado e estar ultrapassado, não devendo ser usado, porque implica erroneamente que estas pessoas não possam aprender e não possam beneficiar de programas educativos. Já a deficiência mental grave já engloba apenas 3 a 4% dos doentes, sendo que durante os primeiros anos de infância adquirem pouca ou nenhuma linguagem comunicativa. Na idade pré-escolar podem aprender a falar e ser treinados em atividades elementares de higiene, beneficiando de forma limitada de instrução em temas pré-académicos. Durante a vida adulta podem executar tarefas simples desde que sob estreita supervisão. Já a deficiência mental profunda, 1 a 2%, uma fatia muito pequena da população, que durante a primeira infância manifestam déficit no funcionamento sensorial-motor. Com uma relação individualizada e treino de competências, higiene, comunicação, o desenvolvimento pode ser mais favorável. Durante a vida adulta e sob estreita supervisão em contextos superprotegidos, podem executar tarefas simples. Este nível só se aplica aos casos muito graves de deficiência, em que o desempenho das funções básicas se encontra profundamente comprometido. Estes indivíduos apresentam grandes problemas sensoriomotores e de comunicação com o meio. São dependentes de outros em quase todas as funções e atividades, pois os seus handicaps físicos e intelectuais são gravíssimos. Já vos falei que existe agora um novo sistema de classificação, ou uma nova versão do sistema de classificação já abordado aqui hoje, em que o termo deficiência mental e atraso mental foi convertido no termo deficiência intelectual e perturbação do desenvolvimento intelectual. Refiro aqui a Rosa's Law, que foi decretada em 2010 e que se refere ou que homenageia uma senhora que é a Rosa, como parece óbvio, e que impulsionou esta lei e esta mudança nos decretos americanos por ter uma filha com deficiência intelectual e por achar que era desumano o termo anterior e demasiadamente pejorativo. E eu acho que é uma homenagem bonita e justa a esta senhora, que tanto fez pela mudança dos estatutos. Era uma curiosidade, mas acho bonito. Portanto, retomando de novo a apresentação, relativamente à etiologia da deficiência intelectual e tal como na nomenclatura e tal como nos critérios de diagnóstico, não parece haver ou permanecem as dúvidas, ainda que haja um consenso de que a etiologia é claramente multifatorial. Relativamente ao momento da agressão, podem haver causas pré-natais, perinatais ou pós-natais. Relativamente aos fatores de risco, temos fatores de risco biomédicos, sociais, comportamentais e educativos. Para vos dar alguns exemplos apenas, e vocês depois podem consultar o quadro, temos transtornos cromossómicos associados a um único gene, síndromes genéticos múltiplos, nomeadamente síndrome de Down, Klinefelter, X frágil, Patau, miado de gato, entre muitos outros. Também temos outras causas como a pobreza, a desnutrição, a violência doméstica, o consumo de drogas por parte da mãe, o consumo de álcool por parte dos pais, a prematuridade, a agressão durante o parto, ou um parto difícil, distóxico,
entre muitos outros. Apenas 25% dos casos de deficiência intelectual têm causa biológica conhecida. 75% ou não têm causa conhecida ou quando esta é conhecida. A causa é não biológica, por exemplo, psicossocial. Esta população, como todas as outras, tem áreas fortes, tem carências, tem deficiências, tem áreas que são mais afetadas que outras. Estas áreas são a área cognitiva, a área afetiva e a área comportamental. Ora, relativamente à área afetiva, estes doentes apresentam relativamente à área cognitiva, estes doentes apresentam, ao nível da aprendizagem, lentidão na aquisição de conhecimentos e dificuldade na manutenção e consolidação dos mesmos, dificuldade no armazenamento e recuperação da informação, dificuldades na atenção seletiva, na focagem e na manutenção da atenção, dificuldades na integração da informação e aumento na latência da resposta e dificuldades na linguagem não verbal, problemas na fonologia, morfossintaxe e léxico, atraso na fala, problemas na voz e tartamudez ou gaguez. Relativamente à área afetiva, estes doentes apresentam baixa autoestima, sentimentos de ineficácia, sentimentos de passividade e falta de iniciativa, bem como baixa tolerância à frustração, irritabilidade, autopunição, impulsividade e imprevisibilidade. Estes problemas na área afetiva vão modular os aspectos cognitivos, disputando mecanismos de defesa. São eles a inibição, a compensação, a hostilidade, reações paradoxais, entre muitos outros, que, por sua vez, influenciam a diminuição da produtividade psíquica, a qualidade das experiências ou a capacidade comunicativa, participando nas estruturas psicopatológicas que podem apresentar-se. Já na área comportamental, estes doentes exibem estereotipias, nomeadamente que são movimentos repetitivos, sem objetivos definidos, nomeadamente balanceamento corporal, agitar as mãos, golpear objetos, autolesões, nomeadamente bater com a cabeça com a mão ou com o objeto, morder os braços, beliscar-se, agressões, sejam por medo, por enfado ou como forma deliberada de manipulação dos outros, do meio, do ambiente, conduta social inapropriada, seja roubando ou acumulando objetos, gritando obscenidades, mentindo, despindo-se em público, comportamentos disruptivos globais, isolamento e inibição comportamental, falta de atenção, não focando, não mantendo, como já falámos atrás, transtornos da regulação física, seja enurese, encoprese, ou seja, urinam-se, defecam, babam-se, comem em excesso, brincam com as fezes ou transtornos emocionais específicos. Relativamente às comorbilidades, e numa área que é a mim muito cara, que é a psiquiatria, que são os transtornos psiquiátricos, há algumas décadas atrás seria impensável pensar, passa a redundância, que as pessoas com deficiência intelectual pudessem ter outro transtorno associado, nomeadamente um transtorno psicológico. Usualmente pensava-se que este aspecto, ou que um aspecto da conduta e da emoção associadas faria parte da deficiência intelectual. Ele está assim porque ele é louco, isto é porque ele é um atrasadinho, porque ele é um idiota e é assim, e desculpava-se ou não o indivíduo. Ou seja, acontecia um processo designado por eclipse diagnóstico ou oversharing, em que a presença de deficiência intelectual reduz a importância diagnóstica de um problema associado. Hoje em dia, tal não acontece. Um transtorno emocional e um transtorno intelectual são duas dimensões diferentes, permitindo o diagnóstico de ambas e possibilitando e reconhecendo o direito dos afetados a receber os cuidados necessários e ter estruturas e serviços independentes e adequados ao tratamento de cada uma das perturbações. As perturbações da conduta são sem sombra de dúvida, a comorbidade mais frequente. Em 25 a 59% dos casos já há
à dualidade, não é? Nomeadamente nas deficiências intelectuais graves e profundas, em que há condutas agressivas, autolesivas ou autoestimulatórias. Temos também uma grande percentagem de coincidência com a depressão e depois também casos de ansiedade, psicose, demência, entre outras. De facto, 40 a 70% dos indivíduos com deficiência intelectual apresentam distúrbios psiquiátricos associados. No entanto, não é apenas esta população ou este subgrupo que contacta connosco psiquiatria, psiquiatras. Efetivamente, tal como na população em geral, muitos doentes beneficiam, não tendo patologia psiquiátrica major, podem ter alterações emocionais, comportamentais, interpessoais, de ajustamento, que beneficiam do contacto com a psiquiatria. Ok? Tal como vocês, tal como eu. Toda a gente passa por situações na vida, eventos de vida negativas que possam precisar ao longo da vida do nosso apoio. E eles também, como vos disse, ter deficiência intelectual não é uma doença, é um fator de risco para doença mental, certo? Já percebemos então que a deficiência intelectual, não sendo doença, é fator de risco para doença. Eles não tendo sintomas ou não tendo doença, têm aspectos ou têm áreas em que são mais fracos, têm áreas em que são mais frágeis, têm especificidades e essas especificidades trazem algumas dificuldades na comunicação. E assim, como é que estes doentes comunicam? Como é que estes doentes se expressam? Efetivamente, eles têm dificuldade em expressar os estados emocionais e experiências, têm tendência à anuência, são os yes saying men, têm dificuldade em manter a atenção, em focar a atenção, em alternar a atenção, são vulneráveis ao cansaço, ao medo e à sensação de fracasso. Além disso, as perturbações da conduta estão presentes, como eu já vos disse, podem ser um sintoma de um transtorno médico, podem ser uma forma de expressão ou podem ser uma manifestação de um fenótipo comportamental. E já vos disse que os doentes comunicavam de uma maneira diferente e então, sendo assim, como é que nós vamos reagir? Porque para além do problema de overshadowing ou de eclipse diagnóstico, já expliquei, e do temor que muitos profissionais têm de que uma pessoa com deficiência intelectual seja ainda mais estigmatizada, com um diagnóstico psiquiátrico adicional, estas dificuldades na comunicação dificultam efetivamente a avaliação dos psiquiatras e dos transtornos psicopatológicos destes doentes. Então, como é que nós, médicos, devemos comunicar? Como é que nós nos colocamos nesta relação? Como é que nós ultrapassamos estas barreiras? Ora bem, durante a entrevista devemos começar por fazer o aquecimento, uma integração na conversa. Devemos começar com temas de onde é, o que faz, como é que está. Isto para quê? Para nos integrarmos na conversa, para estabelecermos alguns pontos comuns. Por isso passamos também à fase de joining. Isto para quê? Para entrarmos no mesmo comprimento de onda do doente, porque não podemos assustá-lo. Este termo é um bocadinho corriqueiro, mas é precisamente isso. Nós não podemos introduzirmos logo o tema-chave, o tema principal, porque o doente vai fechar-se em copas e nós não vamos criar uma relação com ele, uma relação que é necessária para a adesão à entrevista e para a adesão posterior ao tratamento e ao seguimento. Depois, vamos, precisamente nesta sequência, iniciar com temas banais. Isto porque temas banais no sentido, não vamos logo ao foco, ao problema que o traz lá, porque ele não vai querer abordá-lo assim numa primeira fase. Vamos também usar linguagem simples, de forma a adaptar-se às capacidades comunicativas do sujeito. Vamos formular perguntas breves e abertas, e assegurar-nos de que fomos entendidos. Vamos evitar perguntas que incluam a resposta a formulações positivas repetitivas. Vamos mostrar flexibilidade e ter em conta a medicação habitual quando há avaliação cognitiva, porque a medicação, os ansiolíticos e outros podem deixar o doente confuso, ansioso. Finalmente, vamos entrevistar e envolver familiares e ou cuidadores, porque não há pessoas que conheçam melhor o doente e não há pessoas que conheçam melhor o doente a trabalhar e a viver num ambiente normal e habitual e que conhecem a sua linha de base e que sabem, portanto, melhor se ele está normal, se está pior, se está melhor do que já foi ou do que era. Depois, porque estes também são os responsáveis
pela medicação do doente, normalmente, e que são os principais motores da adesão ao tratamento, que é essencial. Já está, muito obrigada pela vossa atenção.